Olá, boa tarde. Eu, Shelly, vou estar nesse momento entrevistando a Cauana. Ela é uma psicóloga e trabalha com crianças no espectro autista. Vamos aproveitar o mês de abril para trazer informações e esclarecimento para vocês que nos assistem aqui no nosso canal. Cauana, fale um pouco da sua formação e de quanto tempo que você já está atuando na área? Bom, obrigada pelo convite, Shelly. É uma honra, né, estar aqui falando um pouquinho mais sobre o público neurodivergente, né, e um olhar ao cuidado infantil. Meu nome é Cauana Gonçalves, sou formada em psicologia há 8 anos. Desde então, né, ingressei logo na área infantil, já era um desejo. E me formei em neuropsicologia, em análise do comportamento aplicada, né. Sempre priorizei muito o acompanhamento supervisionado, que é uma das exigências, né, do nosso Código de Ética da Psicologia. Então, a partir disso, né, fui fazendo outros cursos também que a gente nomeia como curso de curta extensão, né, cursos de menor tempo, diríamos assim, olhando para outras áreas também, né, a área motora, a área de integração sensorial e as reuniões multidisciplinares que agregam muito também com a gente, né. E hoje eu atuo nessa área aí com 7 anos e meio, mais ou menos, e estou aqui para contribuir com a sociedade, principalmente com as famílias, né, que chegam no nosso consultório tão vulnerável, que eu falo que a gente já transformou muito, né, o meio social, mas ainda há muito que se fazer para o cuidado infantil, que é a memória que a gente leva para o resto da vida, né? É uma fase tão importante. Que bacana, a gente agradece, Cal, você estar aqui presente conosco e elaborando o roteiro do que nós iríamos conversar. Eu pensei muito em como foi o início para mim, sabe? E também no relato de outras mães, né? Que têm crianças pequenas em casa e não sabe o que fazer, como fazer, se tem uma desconfiança, se essa desconfiança é real ou não, que a criança esteja dentro do espectro autista. Então, eu sei que é um universo, né, de questionamentos que existe, mas hoje a gente vai começar justamente nesse início, assim, na dúvida, nos primeiros sinais. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: quais são os primeiros sinais que pode indicar que a criança esteja no espectro autista e em qual faixa etária de idade esses sinais começam a ser percebidos pelos pais ou pelos cuidadores? Bom, hoje já tem ferramentas, escalas de avaliação, desde os zero mês de idade ali, desde o primeiro mês de idade, sabe, Shelly? Como eu disse, né, a ciência evoluiu muito, nós já temos mapeamentos genéticos, né, para visualizar isso, nós temos uma predisposição genética, né, nos pais, fazer essa avaliação antes até mesmo da gravidez desses indivíduos, né, se há alguma possibilidade que essa criança ali tenha alguma alteração, né, genética que influencia aí numa possibilidade de uma síndrome de Down, um transtorno do espectro autista, numa deficiência intelectual. Na minha atuação clínica, eu gosto muito de olhar para os aspectos que eu falo como base dessa pirâmide do desenvolvimento, que se refere ali à integração sensorial e às habilidades motoras dessa criança. O que é contraditório porque nossa sociedade olha muito para a questão de comunicação, né? E isso acontece ali, claro, né? A comunicação entende-se como algo expressivo, né? Do que a criança fala. E, na verdade, a comunicação começa pelo que a criança ouve, para que assim ela consiga se expressar, né? Então, desde o reconhecimento do som, né, da voz do cuidador, por exemplo, do olhar da criança com a família, né, com a mãe naquele momento da amamentação, isso ainda é o que visualizam na sociedade.
mas a gente pode olhar para uma alteração desde a rotina de sono, por exemplo, se essa criança dorme, quanto tempo que ela dorme, qual que é a qualidade de sono dessa criança, aspectos motores, se essa criança consegue deitar e levantar o pescocinho, né? Hoje tem muitas crianças, né, que graças a Deus têm conseguido um olhar clínico, né, para a questão da linguinha presa, né, que isso impossibilita o desenvolvimento da linguagem também. Muitas vezes uma imaturidade nessa região muscular aqui, né, que vem com hipotonia, que influencia também na questão alimentar, na questão da linguagem. Então é isso que eu falo, né, da parte sensorial e da parte motora, antes ali da alimentação, sabe? Antes ali da linguagem. Então, nós evoluímos muito, mas ainda há muito que evoluir. Eu, Cauana, particularmente, não recebi nenhuma criança ainda em consultório com menos de 1 ano e 3 meses de idade. Infelizmente, a gente recebe ainda crianças de 4 anos, às vezes com uma linguagem de 1 ano de idade, né? Então, nós temos sim o que evoluir. Mas essas são algumas das possibilidades, né? Diríamos assim. E o que eu falo muito para as famílias, né? Nós estamos aqui, claro, falando de um transtorno do espectro autista, né? Mas existem muitos outros, né? Transtorno do processamento sensorial, transtorno de linguagem, né? O que eu acho que nós precisamos olhar é para uma intervenção preventiva de cuidado com aquele ser humano que não está conseguindo entender e corresponder àquele ambiente. E principalmente eu acho que um cuidado com as mães também, sabe, Shelly? Que muitas vezes são tituladas como loucas, né, como exageradas, mas eu sempre falo que o instinto materno ele não falha, né, e é uma qualidade de vida para a família toda, porque se aquela mãe está preocupada, se aquela mãe está sensível ali, né, ao que o filho pode vir a ter, né, e está pedindo essa ajuda, esse olhar, isso impacta no relacionamento, isso impacta em todo o contexto familiar desses seres ali, né, até a relação com a criança muitas vezes fica estressante. E infelizmente a gente ainda com escolas, com famílias que chegam no nível de exaustão já em consultório, assim, de eu não aguento mais essa criança birrenta, sabe? E quando na verdade é uma criança que precisa de um olhar clínico, precisa de uma intervenção, um cuidado diferente, porque eu falo que todos nós somos capazes de aprender, mas que cada um de nós requeremos uma forma de aprendizado, sabe? Entendi. E Cal, falando sobre os sinais clássicos, quais que são os mais comuns que as crianças autistas apresentam? Movimentos repetitivos, acontecem muito flapping, acontece muito a criança emparelhar, não, ai, gente, enfileirar os objetos, né, um do lado do outro, ter um interesse muito específico. Eu gosto de dinossauro e eu falo sobre dinossauros, eu só quero brinquedos do dinossauro, né, objetos de apego. Né, ali com uns 12 meses, às vezes até antes, né? Uma coisa é a criança tá com um mordedorzinho, outra coisa é a criança vai para casa da avó, precisa de algo na mão, sabe? Seja uma escova, seja uma mamadeira, seja um paninho ali, mas sempre essa necessidade de estar com algo na mão. Olhar fixo, né? Essa perda social ali das coisas. Quando a gente fala e a criança não reconhece sons, sei lá, caiu uma coisa e tipo, não tem nenhuma reação, né? Ou o papai chegou do trabalho, oi, né? Boa noite, filho, né? Papai chegou, e essa criança continua ali no interesse dela muitas vezes, né? De hiperfocos. Tem estudos hoje também sobre a questão alimentar, né? Existe ali uma porcentagem de 4 a 7% de crianças dentro do transtorno do espectro autista que tem seletividade alimentar. Então, preferências por determinadas texturas ali, né? De, essa criança só come coisa crocante, essa criança só come coisa mole, ou essa criança não aceita que a família misture o arroz e o feijão, tem que ser fragmentado, separado, sabe?
isso são alguns dos exemplos, né? A gente vai pensar em critério A, B e C de diagnóstico, né? Segundo o DSM, a gente vai falar de comunicação, interação social e movimentos repetitivos, né? Mas como eu disse, a comunicação, ela começa pelo ouvir, para que depois a criança ali comece a balbuciar, né? Falar algumas sílabas. E esses movimentos repetitivos acontecem muitas vezes também que a criança vê a organização de casa de tal forma, né? Aquele hacker tá com livro, tá com porta-retrato, mas por algum evento a mãe mudou a decoração da casa e já é um indicativo, né, de mudança de rotina e essa criança ficar irritada, às vezes mudar de carro, né, e essa criança também, a mamãe não vai vir buscar, vai vir o papai, e essa criança desregular por conta disso, Um caminho sabe? diferente que pega, né? Perfeito. Exemplo, saindo de casa, tá indo para a escola e segue um caminho diferente. Exatamente. Mudança de ambiente, às vezes corte de cabelo, corte de unha, né? O lavar o cabelo, muitas vezes eles apresentam uma sensibilidade um pouco maior, não toleram, né? Então, o que eu geralmente falo para as famílias é o que está impactando na sua qualidade de vida, né? Você procure ajuda, sabe? Às vezes não se trata de um diagnóstico necessariamente, Shelly, mas um olhar, um cuidado diferente para aquele contexto familiar, principalmente na nossa geração hoje, que as mulheres estão, né, no mercado de trabalho, então essa atenção às nossas crianças estão reduzidas e a correria do dia a dia, né? Leva na escola, busca na escola, tem as atividades extracurriculares, né, de balé, faz natação, né, e esse olhar de cuidado fica cada vez mais distante, né? E até mesmo, Cauana, essa questão do filho único, né? Hoje tem muitas famílias que têm só uma criança e não consegue ter um parâmetro se a criança está ou não dentro do padrão de desenvolvimento. Exatamente. E para a criança estar dentro do espectro autista, ela precisa ter todos esses indicativos, todos esses sinais? Sim, sim. E acho que cabe ressaltar também que os sintomas, quando é diagnóstico, ele não aparece só num contexto de escola. Ele aparece no contexto de casa, ele aparece no contexto da avó. E aí é muito comum, às vezes, as escolas chamarem os pais para alguma conversa, né? E falar, olha, né, eu preciso de um olhar clínico, de um profissional da saúde. E o pai, por falta de conhecimento, muitas vezes, né, até pela questão emocional, né, a gente projeta, a gente tem sonhos, e como existe esse desconhecimento dos transtornos, né, psiquiátricos, mas como assim meu filho tem algum problema, né, algum atraso? Não, não tem. E aí lá em casa não acontece isso, né, e aí quando aceita essa ajuda, né, procura esse recurso, a gente vai investigar e tem, mas a família não consegue ter esse olhar ainda diante dessa projeção, dessas questões emocionais, né, dessa questão de conhecimento, enfim. E aí retornamos ali a falar sobre o tratamento preventivo, né, que às vezes eu já recebi muitos casos ali que a família chegou, criança com 2 anos e meio, 3 anos, Cauana, ele tem TDAH. Eu tenho certeza, ele não para, ele não me ouve, né? E a gente fez o tratamento ali por 2 anos, mais ou menos. Eu falei, não tem como a gente falar de um TDAH, porque o cérebro dele está em formação, né? O TDAH a gente vai pensar ali a partir dos 7 aninhos de idade. Mas talvez seja um transtorno do processamento sensorial, mas eu estou falando de um cérebro que está em formação. Então ele precisa de um olhar, ele precisa de um cuidado para que a gente traga qualidade de vida para essa família e possibilidade de autonomia, de estimulação correta dentro do que esse contexto precisa, é redução de telas, é maior repetição de ensino, é o início de uma atividade física, né, para regular essa atenção, enfim, é a presença da mamãe, é a presença do papai, enfim. Para que a gente possa ter a garantia de um desenvolvimento melhor, mais saudável que essa criança precisa. Cauana, eu sinto assim que muitas mães às vezes ficam em dúvida entre buscar ou não um profissional, né, para falar sobre isso, em virtude, às vezes, da criança não apresentar todos os sintomas. Então, assim, uma criança às vezes não anda na ponta dos pés,
Ou ela é super comunicativa, né? Mas existem outros sintomas. Então, quais são os profissionais que estão envolvidos nesse processo de avaliação do diagnóstico e por onde que o pai pode começar? Assim, ele vai no pediatra, ele vai numa psicóloga, ele vai numa neuro? Como que o pai, se tem ali uma dúvida, se ele tem um questionamento, né? Aquele sentimento que você falou que geralmente as mães têm, o que ele precisa fazer? Acho que o ponto de partida seria a psiquiatra ou a neuropediatra, né, uma consulta médica, para ali ela fazer os direcionamentos do que é necessário. Eu, particularmente, quando recebo alguma família ali, né, que eu tenho contato com a criança durante a anamnese, porque a gente está falando de um país também que as coisas são muito inacessíveis, né, então a gente tem que escolher as nossas batalhas, diríamos assim. Eu, Cauana, particularmente, às vezes falo com a família, olha, eu tô vendo aqui um prejuízo muito grande, né? Essa criança, ela não ficou sentada 10 minutos durante a nossa anamnese, né? Então, eu prefiro que você invista o seu dinheiro numa avaliação com terapeuta ocupacional, por exemplo. Porque, como eu falei, antes da linguagem, antes do comportamento, antes da atividade de vida diária, antes da escrita, existe uma base sensorial e motora para ser desenvolvida. Antes disso, existe uma rotina de sono, existem nutrientes que a gente precisa rever, existe uma dinâmica familiar que a gente precisa sondar. Entende? Então, percebe a complexidade antes da gente falar, ele tem um transtorno do espectro autista. Então, eu diria, né, que o primeiro passo seria ali o psiquiatra ou o neuropediatra para que ele possa ajudar essa família a encontrar o que é prioridade. Vai ser o psicólogo no seu caso, vai ser o fonoaudiólogo, vai ser o terapeuta ocupacional. Não, eu preciso. E vocês têm condições de investir nos 3 profissionais? Entendeu? Eu acho que seria este o caminho, né? Sim. E como que são definidos os níveis de suporte no autismo? Hoje nós classificamos entre nível 1, nível 2 e nível 3, né? Há um questionamento social que antigamente usavam como leve, moderado e grave, né? E as mães das crianças que hoje, né, se titula nível 1, trouxe como discussão aí leve para quem? Para vocês que não convivem, né, com o nível de alerta ligado o tempo todo, né, que não pisem ovos porque uma linguagem entre linhas que meu filho não entende já é motivo dele se desregular, dele arremessar, dele querer bater, morder, né, enfim. Então hoje é subdividido dessa forma. E o nível 1 ali, ele tem essa dificuldade de comunicação social, diríamos assim, né? Não sei se eu tô falando muitos termos técnicos, eu gosto de ser mais acessível, pode me direcionar. Tá, eu acho que tá bom. Essa comunicação social, essa iniciativa de interação, essa compreensão, às vezes, de piadas, né? Essa linguagem entre linhas, hiperfocos, né? Eles também possuem, então... eu gosto muito de determinado tema, tenho preferência de conversar sobre isso, né? A gente acompanha muitos pacientezinhos que às vezes, né? Eu gosto, tia, do Sonic, ele vai saber tudo do Sonic, quando que o Sonic nasceu, o que o Sonic faz, e às vezes a criança tá ali brincando de esconde-esconde, pega-pega, né? Tem outros interesses, ou consegue pelo menos flexibilizar, e onde entra a parte da rigidez comportamental, da flexibilidade cognitiva, que é um desafio para as crianças nível 1 de suporte. Já o nível... E eles requerem menos suporte, diríamos assim. Muitos deles nem são diagnosticados, né? Porque tem comunicação, conseguem interagir ali com a qualidade um pouco menor, inferior, mas se sobressaem, diríamos assim, né? No contexto social. Já o nível 2 e o nível 3 de suporte, eles requerem mais suportes daquele contexto que eles convivem, né? Então, às vezes, a professora precisa estar lado a lado daquele aluno para que ele consiga concluir a tarefa. Às vezes, ele vai ter um atraso na linguagem, ele consegue falar algumas coisas, mas não tem tanta fluência, diríamos assim, né? Ainda encontra-se algumas lacunas. E aí vem os prejuízos motores, né? Vem os prejuízos maiores. Essa criança nível 3 de suporte é a criança não verbal.
né, que muitas vezes precisa de uma adaptação, né, da CAA, de comunicação alternativa aumentativa, né, requer mais intervenções para o viés sensoriais, né, que não consegue lidar com esses múltiplos estímulos no ambiente. Então, acho que de maneira mais resumida seria isso, assim, a criança nível 1 requer menos suporte, não significa que ela não precisa de um cuidado, de um olhar, e a criança nível 2, nível 3, acho que fica mais visível, mais perceptível as dificuldades e requer mais suporte. E todas as crianças, independente do nível, precisa de algum tipo de terapia? Sim, sim. A gente fala como psicólogo profissionais que todos nós precisamos, né? A gente está nessa transformação social de reconhecer esse campo da psicologia e da psiquiatria, né? A gente até vê alguns autores falando que todos nós temos um CID, a gente só não reconhece isso no presente momento. Nível 1 de suporte, muitas vezes a gente vai fazer treinos sociais, né, de fazer uma compra no mercado, de entregar um presente para um amigo, né, de frequentar um aniversário que vai ter pessoas desconhecidas, por exemplo. Às vezes a carga horária ali é um pouco menor, né, a intensidade disso, porque como eu falei, né, eles têm repertório para aprender por imitação, né, eles têm uma base ali de desenvolvimento para se sobressair, no entanto, muitas vezes eles nem recebem um diagnóstico. Mas é comum muitas vezes essas crianças terem um diagnóstico na adolescência ou na vida adulta de ansiedade, depressão, porque eu consigo, mas a que custo eu consigo isso, né? Então a gente quer trazer um ambiente de conforto, né? Um ambiente de segurança para eu seguro aqui na sua mão, sabe? A gente está junto nisso. Eu estava num congresso de um protocolo há umas 2 semanas atrás, que uma das falas dos palestrantes foi acerca, assim, que nós precisamos reconhecer as potencialidades das pessoas, né, e incentivar no que elas são bons, né, e em que contexto que a gente encontra isso? Eu acho que é a nossa mãe, né, que tem todo esse amor, toda essa paciência, mas é um ser humano, né, e é um ambiente ali, é uma pessoa que a gente deve respeito, diríamos assim, ao mesmo tempo que a gente sabe que ela vai pegar na nossa mão para ensinar, ela tem os dias de cansaço, ela tem os dias de estresse, que também às vezes ela dá uma explodida e a gente fala, poxa, peraí, né, até que ponto? Estou incomodando minha mamãe aqui, né, enfim. Então, o ambiente terapêutico é um ambiente profissional, um ambiente reservado para aquelas necessidades que não abre tanta margem, diríamos assim, para o profissional errar com a necessidade daquele indivíduo, sabe? Aquele indivíduo está ali precisando de cuidado e tem que ter total atenção para ele, sabe? Para a necessidade dele. Cal, após o diagnóstico, quais são os primeiros passos que a família pode adotar para apoiar esse desenvolvimento da criança? Estudar muito. Eu diria isso. Entender, né, como que é... Entender todo o processo terapêutico, sabe, Shelly? Acho que a gente vive uma transformação social, tanto de trabalho quanto de educação. Não sei o que nós temos aí no futuro, né? O que a tecnologia trouxe de acessibilidade, que o nosso cérebro ele já procura a zona de conforto, mas a tecnologia, acho que a geração está esperando muitas respostas prontas que não condiz com a realidade, sabe? E isso impacta ali na mão de obra, sabe? Então, eu falo muito para os pais que eu acompanho sobre eles entenderem o processo terapêutico, eles terem poder de decisão sobre o tratamento do filho deles, porque eu sou passante, você não tem escolha de ser passante, é o seu filho. É para a vida toda. É para a vida toda. E eu sinto as dores, a gente, né, vive ali as alegrias juntos, mas quando o pequeno hoje, né, igual eu já acompanhei crianças de 2 anos, que hoje tem 7 anos, mas pode ser que quando ele tiver 18 não sou eu, né, eu tenho minhas limitações também de estudar, né, até tanta idade, né, enfim, as necessidades de um adolescente é diferente de uma criança ali, então... E o pai não, o pai ele vai acompanhar o filho nas diferentes fases, sabe?
E eu, particularmente, ouço muito falar sobre o mercado, né, que o autismo virou, e não se ouve falar sobre alta de tratamento intensivo. Eu fui para Pontes e Lacerda, que a gente tem a clínica lá também, e eu comecei a brincar com as pessoas, assim, eu quero dar alta para os pacientes aqui também, tá? E aí, alta de tratamento, né? Quando eu converso com algum diretor de plano de saúde, não, esse tratamento é caro, é contínuo. E eu, tipo, gente, isso não é a minha realidade. Porque quando a gente se dispõe a trabalhar junto com os pais, quando os pais entendem esse processo terapêutico, a ciência ela traz a eficácia. Claro que a gente não acerta 100% todo o tempo, mas pelo menos 80%, 90% a gente tem que errar, tem que acertar para que essa criança evolua, sabe? Por isso o tratamento preventivo, né? E é um ganho para toda a família, né? Não é só para a criança, porque essa criança tendo autonomia, se desenvolvendo, os pais vão ficar mais tranquilos, vão ter menos questões lá na frente, né? Porque não vai ir acumulando esse déficit. Eu já cheguei a verbalizar, assim, para algumas famílias, algo no viés assim, escolha o seu difícil. É difícil você sentar, estudar, participar das supervisões, entender o funcionamento do seu filho hoje, que ele está com 3 anos de idade, né, que se torna um coterapeuta, diríamos assim, né? Ou é mais difícil você pensar lá que ele vai estar com 7, 8 anos de idade, ele pode estar te batendo, ele pode estar fugindo da escola, ele pode estar, sei lá, colocando bomba numa escola, porque essa criança em si tinha muitos sintomas ali de um possível transtorno opositor desafiador, sabe? E aí o que eu quis dizer para a família, assim, ele pode vir a desenvolver, mas a gente está tratando precocemente. Posso contar com a sua parceria? E assim, é dolorido ver que aquela mãe, ela nasceu para ser mãe, mas uma mãe protetora, sabe? Que se colocava em risco, diríamos assim, para... é meu filho, é meu neném, né? E passava muito a mão na cabeça ali. E junto com o marketing na Origami, eu já tenho tratado assim sobre até conscientizar os pais o que é educar. Porque educar é amar o filho, é você acolher. Mas é você também chamar a atenção dele, direcionar ele aos caminhos assertivos, corretos, nos momentos que precisam. Isso é uma demanda para pais típicos e atípicos, né? Porque essa questão de dar limites... Todos os pais. Tem sido uma questão muito grande. As escolas têm sofrido bastante com isso. Sim, todos os pais. Cauana, e como a psicologia contribui no acompanhamento das crianças autistas? Bom, eu gosto de pensar no desenvolvimento humano na sua integridade, né? Eu acho que posso não ser expert ali nas intervenções alimentares, por exemplo, mas eu tenho que ter noções sobre isso, ao menos para sentar com uma família e falar, olha, cheguei até aqui com você, agora você precisa de um profissional que estude muito sobre isso, né? Eu vou te encaminhar para fulano. Na terapia, eu até converso muito com a equipe, que tudo é comportamento. Então, pensar é comportamento, ler é comportamento, escrever é comportamento, comer é comportamento, sentar é um comportamento. Então, nós somos responsáveis por intensificar os treinos de todas as outras áreas. E aí é onde vem a necessidade, né, dos pais ajudar a gente na comunicação com esses profissionais, porque o fono, o terapeuta ocupacional, é uma área muito escassa ainda, temos poucos profissionais, então eles não conseguem atender o dia todo e ficar fazendo reuniões periódicas. Aí é onde o pai precisa entrar, estudar, para ajudar nessa comunicação dentro do que o filho precisa. Porque é tão minucioso, Shelly, que assim, o aprendizado ele acontece por observação, por repetição e por reforço. Eu acho que é um cuidado para além do que nossa expectativa. Quando eu convivo muito com as mães, eu acho que eu ouço muito isso, né? O amor é você servir o outro. E a maternidade você precisa desse olhar para o outro. É você morrer para si e viver pelo outro.
É uma abdicação de si mesmo. É uma né? abdicação das suas próprias expectativas. É verdade. Sobre o que o outro de fato precisa, sabe? Cal, então assim, só para finalizar, eu gostaria só que você enfatizasse sobre essa questão da dúvida mesmo da mãe, se ela tem, né, buscar esse profissional, conversar com um pediatra. Acho que é válido a gente enfatizar também, Shelly, a comunicação e a parceria das famílias com as escolas, sabe? Como você disse, né, do filho único, desse distanciamento social. A escola é onde tem mais parâmetros sociais, né? E não é sobre comparar o seu filho com o meu filho, mas é comparar o seu filho com a maioria. A maioria está sentada, a maioria está desenhando, a maioria está fazendo isso. Por que fulaninho está ali no cantinho? Né? E quando essa escola, quando essa professora dispor, né, de convidar vocês a fazer uma reunião, a falar sobre o desenvolvimento do seu filho, aceita essa ajuda. É um ser humano que está tentando cuidar de vocês, do filho de vocês. E a gente precisa falar muito sobre o tratamento preventivo. Assim como qualquer doença orgânica, diríamos assim, quando a gente identifica um câncer, né, fazendo uma comparação, na fase inicial, não há uma possibilidade de tratamento? Sim. Quando ele já está todo alastrado pelo corpo, como que é lidar com tudo isso? É tudo mais difícil, né? Quando se posterga, espera. E quando a gente pensa no tratamento do neurodesenvolvimento, né, a gente está falando sobre isso. Né, meu afilhado ele tem investigação diagnóstica desde os 2 meses de vida. Né? Uma criança que teve alteração de sono, uma criança que teve esquiva de pessoas desconhecidas, uma criança que não mantém contato visual, uma criança que não sorri. Né? O que nós fizemos? A gente procurou ajuda, até para aprender como lidar com aquele ser humano. E uma das intervenções que eu fiz com a minha irmã foi: você quer um filho calmo, mas você não para. Eu preciso que você desacelere para que o nível de alerta dele diminua também. Então, uma coisa tão sutil que às vezes a gente está tão preocupado: mas eu tenho o boleto, mas eu tenho que me realizar porque eu acabei de formar em medicina, mas eu tenho que fazer isso. E às vezes não. Se você escolheu ter filho, você precisa entender que você colocou um ser humano no mundo que, para se desenvolver, ele precisa de você primeiro. Muito obrigada. Foi maravilhoso, esclarecedor, Obrigada a você. Cal.